Dia, meninas do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Bom, devido aos últimos fatos que vem acontecendo aí, nós vamos fazer uma aula diferente. Eu vou gravar esse breve vídeo para explicar um pouco para vocês qual que é o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? O que acontece? Lembrando que semana passada nós falamos um pouco sobre a questão do tipo descritivo, né? Que é aquele tipo de texto que vai caracterizar o máximo de informações possíveis para o leitor. Ele vai descrever, informando como que é o personagem, o lugar, o ambiente. Então, ele lida com essa forma de caracterizar o máximo possível da trama ali para melhor compreensão do leitor, né? Aí o autor vai trabalhar muito a questão das sensações, dos sentimentos, dos adjetivos, muito presente nesse tipo de texto. Bom, voltando ao gênero, crônica narrativa tem dois tipos, a narrativa e a argumentativa. A argumentativa nós vamos falar mais para frente. Hoje, nosso foco é a crônica narrativa. Ela nasceu na França, né, no século XIX. O que acontece? Ela lida com fatos do cotidiano, fatos corriqueiros que podem ou não acontecer. É um texto fictício que traz esses fatos cotidianos para dentro da história. A ideia aqui é que vocês consigam identificar, dentre todos os nossos textos, qual que é a crônica, certo? A crônica parte do ponto de vista de quem está contando. E tem um termo muito usado que é o híbrido. O que seria o híbrido aí? Ele mescla, né, a ideia jornalística com a ideia literária. Então casa essas duas formas. Vocês vão encontrar muitas crônicas dentro do jornal. Há um caderno ali com a crônica do dia. A Charge é um bom exemplo disso. E as crônicas também trazem esse humor para dentro do texto. Traz essa comicidade. Ele segue as características da narrativa. Então eu vou ter ali um enredo, que é o que vai acontecer, a trama, né? O que vai desencadear a trama ali. Eu vou ter ali o espaço aonde vai ocorrer a trama, eu vou ter os personagens, eu vou ter o narrador ou foco narrativo. O narrador presente na crônica narrativa, ou ele pode ser o observador, aquele que conta a história de fora, observando um determinado cotidiano, ou ele pode ser também aquele narrador personagem, que conta a história na primeira pessoa a partir do ponto de vista dele, certo? Outra característica também dessa crônica é que é um texto curto, objetivo, prático, que lida com essas questões. É um texto gramatical, porém, que traz que conta a história literalmente, literariamente. Então ele vai ser preciso. Ele vai usar muito da linguagem coloquial para trazer o leitor para dentro da história, contando esses fatos corriqueiros, esses fatos do dia a dia que pode vir a acontecer. E a crônica também, ela tem esse intuito de trazer uma crítica social a partir do ponto de vista de quem está contando. Trazer essa reflexão do que está acontecendo atualmente, certo? Temos vários cronistas aí, vários autores que trabalham esse gênero. Temos Clarice Lispector, temos aí Carlos Drummond de Andrade, que pega esses fatos do dia a dia, esses fatos corriqueiros, e transforma isso em texto, através da crônica, né? Eu tenho Luiz Fernando Veríssimo, que utiliza muito na obra dele esse tipo de gênero. Eu tenho também o Fernando Sabino, inclusive, nós vamos fazer uma atividade sobre uma crônica do Fernando Sabino, certo? Então é isso que vocês precisam saber a princípio. A priori, essa é a ideia da crônica. Um texto objetivo, com narrador ou foco narrativo, com uma trama, com desenvolvimento, certo? E que traz essas ideias do cotidiano, esses fatos corriqueiros para dentro do texto. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar uma crônica chamada A Última Crônica, do Fernando Sabino. Essa crônica fala de um autor que não consegue escrever, que não tem inspiração, e ele acaba parando num bar para tomar café. E a partir dali vai desenvolver o enredo da trama dele. Entende? Aí eu tenho, o personagem aí, que é o narrador, que vai contar a história. Eu tenho o foco narrativo,
ele abordando como que ele foi parar naquele bar. O lugar, o espaço, que é esse bar, certo? Eu não vou contar o resto da história, para vocês poderem ter o prazer de ler e fazer a atividade, ok? Esse é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos ter outros vídeos falando sobre essa questão da crônica argumentativa, que traz esses fatos cotidianos para dentro da história, certo? Até mais então, obrigado, tchau.